Desde já te agradeço. Enfim. É mais sobre biologia do que história. Bora ver aqui. É mais sobre biologia. Nossa, eu não queria morrer. Eu queria morrer. Você acertou em cheio. A logística militar no início do Brasil colonial era um verdadeiro terror logístico. Se a coroa portuguesa dependesse de mandar comida de Lisboa para abastecer as tropas na América do Sul, os soldados teriam morrido de fome antes de desembarcar. Uma viagem de caravela de Portugal até Salvador ou Recife demorava de 2 a 3 meses, isso se tudo desse certo. Para manter soldados de pé, a estratégia biológica e histórica de Portugal não foi trazer comida da Europa, mas sim apropriar-se imediatamente da agricultura indígena com destaque absoluto para a mandioca. 1. A biologia do estômago. Quanto tempo um soldado aguentava? Biologicamente, o corpo humano sob privação de comida passa por uma transição metabólica severa e altamente desgastante. Se o soldado tivesse acesso à água, ele poderia durar de 30 a 40 dias antes de morrer de inanição, fome extrema, mas a sua capacidade de lutar e marchar despencava em menos de 48 horas. O processo de privação de alimentos segue uma ordem biológica destrutiva. Fase 1, primeiras 24 horas a 48 horas. Depleção de glicogênio. O corpo queima rapidamente suas reservas de glicogênio, carboidratos estocados no fígado e músculos. Quando isso acaba, o corpo inicia a gliconeogênese quebrando aminoácidos dos próprios músculos para fabricar glicose. O soldado sente fadiga extrema e tontura. Fase 2, dia 3 até várias semanas, cetose e lipólise. Para poupar os músculos e o coração, o metabolismo muda. O corpo passa a quebrar gordura, lipólise, em ácidos graxos, gerando corpos cetônicos para alimentar o cérebro. A perda de força muscular é constante, e o sistema imunológico começa a colapsar. Fase 3, fase terminal, autofagia crítica. Sem gordura restante, o corpo volta a digerir suas próprias proteínas estruturais. Órgãos vitais, incluindo o músculo cardíaco, começam a ser decompostos para manter o cérebro funcionando. O soldado morre de parada cardíaca ou de infecções simples, pois não tem mais defesas biológicas. O verdadeiro monstro, o escorbuto, falta de vitamina C. Mesmo comendo farinha e carne seca, a falta de alimentos frescos, frutas e vegetais, causava o escorbuto após cerca de 6 a 8 semanas. Sem vitamina C, o corpo para de produzir colágeno. Os tecidos conjuntivos se desfazem. As gengivas apodrecem, dentes caem, e cicatrizes de ferimentos antigos literalmente se reabrem. 2. A solução logística, a farinha de guerra. Como a coroa resolveu isso? Abandonando o trigo europeu e adotando a mandioca brava nativa. A mandioca era o combustível perfeito para o soldado colonial. 1. Resistência extrema. Cresce em solos pobres e ácidos. 2. Dispensa subterrânea. Pode ficar debaixo da terra por até 2 anos sem estragar. 3. A farinha de guerra. Depois de processada, para retirar o veneno natural ácido cianídrico, a mandioca virava uma farinha seca que durava meses sem mofar nas mochilas de couro dos soldados, resistindo à umidade tropical que apodrecia o trigo instantaneamente. 3. Carta de reclamação de um Capitão Mor 1580. Imagine que você é o Capitão Mor de uma capitania isolada. Seus soldados estão à beira da morte, e os piratas franceses acabaram de interceptar o único navio que trazia suprimentos e sal da Europa. Seu apelo desesperado à coroa seria mais ou menos assim: ao ilustríssimo senhor governador-geral da Bahia, faço saber a vossa mercê o miserável estado em que se encontra esta capitania e a guarnição de soldados que me foi confiada. Há mais de 4 meses que não avistamos velas amigas neste porto. Sobrevivemos até aqui à custa de raízes de mandioca silvestre, e do que os índios aliados nos vendem a preços de ouro, pois nossa própria lavoura foi queimada nas últimas investidas dos gentios hostis. Há 2 semanas, a caravela Nossa Senhora da Guia e Errade, que nos trazia o muito necessário sal, munição de pólvora e vinho de ração, foi avistada ao largo da costa. Porém, antes que pudesse adentrar a barra do rio, foi abordada e pilhada por 2 naus de corsários franceses luteranos, que nos insultaram da praia.
Meus homens estão enfraquecidos pelas febres e pela corrupção das gengivas, o terrível mal de escorbuto. Quase metade da tropa já não consegue sequer erguer os arcabuzes, quanto mais marchar ou defender este forte. Se vossa mercê não nos enviar imediatamente socorro, homens válidos e farinha que nos sustente, serei obrigado a abandonar esta praça aos piratas e à selva, pois contra a fome não há disciplina militar que resista. Que Deus guarde a vossa mercê. Duarte de Albuquerque, capitão-mor interino. 4. Onde ficavam as terras férteis e como elas funcionam? Para manter soldados e colonos alimentados no início, os portugueses mapearam rapidamente as áreas com solos de altíssima produtividade. No Brasil colonial, a joia da coroa do solo era o massapê, localizado principalmente no recôncavo baiano e no litoral de Pernambuco. Como funciona uma terra fértil? A biologia e química do solo. Para que um solo seja considerado fértil e consiga sustentar lavouras rápidas para alimentar tropas, ele precisa de uma estrutura química e biológica muito específica, visível no perfil do solo. 1. O horizonte orgânico, horizonte O e A, é a camada superficial rica em humus, matéria orgânica em decomposição. O humus funciona como uma esponja que retém água e impede que os nutrientes evaporem ou sejam lavados pelas chuvas tropicais. 2. O triângulo de nutrientes, INPK. As plantas das rações militares precisavam de 3 macronutrientes químicos essenciais que o solo fértil deve fornecer. Nitrogênio, IN, essencial para a formação de proteínas e clorofila, crescimento das folhas. Fósforo, de P, estimula o crescimento das raízes, fundamental para mandioca e milho. Potássio, de K, ajuda a planta a reter água e resistir a pragas e secas. 3. Alta capacidade de troca catiônica, CTC. O solo de massapê é extremamente argiloso. Quimicamente, as partículas de argila têm carga negativa e conseguem segurar nutrientes de carga positiva, como cálcio, magnésio e potássio, liberando-os lentamente para as raízes em vez de deixá-los descer para o fundo do solo com a água da chuva. 4. A vida microbiológica. Terra fértil não é terra estéril. Bilhões de bactérias e fungos, como as micorrizas que vivem no horizonte A, decompõem a matéria orgânica, transformando nutrientes complexos em compostos químicos simples que as plantas conseguem de fato absorver. Sem o solo do massapê para a agricultura de apoio e a mandioca dos indígenas, o projeto colonial português teria colapsado sob o peso de sua própria fome. Quer entender como os soldados purificavam a água para não morrer de infecção intestinal? Cara, eu tô mais pra biologia do que pra história, enfim. Rapaz. As plantações alimentares são 3 macronutrientes, essencial para a formação de proteínas. Enfim. Vocês são incapazes.
Rapaz. Enfim, cara, eu gosto de mandioca, bicho. Eu gosto de mandioca, enfim. Eu gosto de mandioca. Enfim.